Salve, salve galerinha do canal De Santos. Vamos aí para nossa aula de hoje, tá certo? E nós vamos aí estudar, conhecer um pouco aí como calcular áreas de superfícies poligonais planas, tá certo? Áreas de alguns polígonos planos, tá certo, galerinha? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal De Santos, deixe seu like aí para fortalecer o professor De Santos, tá certo? E não esqueça, ative o sininho aí para ficar atento às próximas notificações. Então, sem mais delongas, vamos aí para nossa aula de hoje. Primeiro vamos aqui para uma definição bem simples, pessoal. Diz assim, ó, um polígono divide o plano que o contém em duas regiões distintas, uma interna e outra externa. A figura formada pela união do polígono com sua região interna é denominada superfície poligonal ou região poligonal. É isso aí, galera. Então você observa aqui alguns exemplos de figuras aí, ou seja, superfícies poligonal, como o triângulo, não é isso? Quadrado, retângulo, círculo, losango, paralelogramo, trapézio e oval, que no caso aqui é uma elipse, tá certo, galerinha? A gente vai aí entender como calcular a área dessas figuras, tá certo, galera? Então vamos aqui para a primeira figura, que é o quadrado, né? A área de uma superfície quadrada. A porção do plano ocupado por uma superfície poligonal corresponde a um único número A, real positivo, chamado de área, ou seja, vocês estão observando aqui essa região delimitada por essas retas. Então aqui nós temos a nossa área, ou seja, aqui é um quadrado. O quadrado é formado aí por 4 lados, não é isso? Então como calcular a área desse quadrado? Veja só, você vai pegar, né, a base vezes a altura. É isso aí, vai pegar L vezes L, que no caso aí vai ficar L ao quadrado. Então a área do quadrado é a base vezes a altura. Onde é que está a base? A minha base está aqui, galerinha, ó, base, e aqui seria a altura, tá certo? Então isso aí serve para qualquer tipo de figura quadrada, tá bom? Então a área do quadrado vai ser calculada aí por essa expressãozinha matemática, beleza, galerinha? Então, continuando aí, veja só, vamos calcular, né, a área da superfície poligonal retangular. Então veja, aqui nós temos um exemplo bem simples, né? Um muro aí construído por vários quadrados pequenos, cujas áreas são 1 centímetro quadrado, tá certo? Então se você observar, na base e na altura desse muro, tá certo? Ele tem aí 8 centímetros de base e 3 centímetros de altura. Mas para que serviria eu conhecer, né, a área desse muro? Simples, pessoal. Por exemplo, na construção civil aí, vamos entender como os caras ele consegue comprar a quantidade de latas de tinta, né, correta, né, que não possa nem faltar e nem passar demais para poder pintar. Então ele faz um cálculo simples, beleza? Então ele pega a base vezes a altura e descobre aí que ele tem 24 centímetros quadrados, tá certo? Para poder pintar o muro. E aí ele vai ter a noção aí quantos litros de tinta ele vai ter que gastar, beleza, galera? Então aqui nós já vemos nitidamente como calcular a área de uma figura retangular, ou seja, pegar a base vezes a altura. Mas vamos aí fazer uma definição simples, ou seja, nós temos um quadrado que a base e vezes a altura aí não vai dar a área dele, tá certo? Então, juntamente com esse quadrado, nós podemos colocar duas figuras retangulares, tá certo? No caso aí, nós vamos aumentar aí o comprimento aí desse quadrado, ou seja, base, e agora eu coloco aqui a altura. E completar aqui, para ficar uma figura quadrada, o outro quadrado aí, cuja aí o H é o quadrado. Então, vendo aí, pessoal, ó, assim a área do quadrado de lados de medidas A mais B ao quadrado pode ser expressa também por B ao quadrado mais 2 vezes a área do retângulo ao quadrado mais H ao quadrado. Então, simplificadamente, pessoal, nós podemos igualar, né, essa área desse quadrado grandão aqui, tá certo? Com as áreas aí que a gente tem conhecido aí, ou seja, das outras figurinhas, beleza? Então, fazendo isso e desenvolvendo aqui o meu polinômio, vai ficar assim, ó, B ao quadrado mais 2 vezes B vezes H mais H ao quadrado igual a B ao quadrado mais 2 vezes a área do retângulo, não é isso? Mais H ao quadrado. Então, cortando, ou seja, simplificando os termos que a gente não vai trabalhar. Por quê? Porque esse termo aqui, ele está no segundo membro, tá? Ou seja, estão em membros opostos, então vai ter que simplificar. Então, assim também, sucessivamente para o 2 e o H ao quadrado. Então, nos resta aí saber que a base vezes a altura vai ser igual a área do retângulo, ou seja, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Então, quando você observar uma figura retangular, você vai calcular a área dele dessa seguinte forma, beleza? Então, vamos continuar aí, ó.
como calcular a área de uma superfície limitada por um paralelogramo, não retângulo, tá certo? Então, aqui nós temos uma superfície que é um paralelogramo, né? Ou seja, é definida aí por base, e aqui nós temos uma altura, veja que aqui tem um ângulo reto, tá bom? Então, como calcular a área desse paralelogramo? Pessoal, nós vamos fazer uma comparação, ou seja, vamos transformar esse carinha aí em um retângulo, tá certo? Ou seja, pegar essa parte daqui e trazer para cá, ou seja, fechar ela, certo? Então veja como é que ficaria a nossa figura. Então aí ficaria um retângulo. Aí fica simples agora, né? Então a área do paralelogramo vai ser igual à área do retângulo, ou seja, veja como é que vai ficar aí a nossa expressão, nossa definição. Paralelogramo, a área do paralelogramo vai ser igual a base vezes a altura, beleza? Simples assim. Continuando, veja só, a outra figura é um triângulo. Então como calcular a área desse triângulo? No caso aí o triângulo é definido aí pela base, né, isso, e a altura, tá? Então como calcular a área desse triângulo? Lembrando, né, que a área é essa região limitada aqui pelas essas retas, beleza? Então veja só, para isso nós vamos usar também um artifício aí. Vamos comparar aí com a área do retângulo, tá certo? Então aqui nós temos a base, né, isso, e nós temos a altura. Então veja que o triângulo ele ocupa aí metade do retângulo. Então nesse caso aí nós podemos definir que a área do triângulo vai ser a base vezes a altura, que no caso aí a área do retângulo, dividido por 2. Por quê? Porque o triângulo ocupa aí a metade, beleza, galerinha? Então, bem simples, tá bom? Então, veja aí a outra superfície, no caso aí é uma figura, né, delimitada por um trapézio, tá? O trapézio, a característica dele, ele tem uma base maior, veja, a base maior dele, e tem uma base menor, e a altura aqui, ó, o ângulo reto. Então, como calcular a área desse trapézio? Também vamos fazer uma assimilação aí com uma figura retangular. Veja, aqui nós temos a nossa figura retangular definida por essas retas tracejadas. Tá? Então, desse retângulo, pessoal, veja só, nós temos, ou seja, nesse retângulo nós temos o seguinte: ele define um triângulo, veja que esse triângulo aqui, ó, NPQ, aqui nós temos o triângulo, e nós temos outro triângulo aqui, ó, MNQ. Tá? Então, nós já sabemos como calcular a área do triângulo. Então a área do trapézio vai ficar definida assim, ó, a base maior, né, vezes a altura dividido por 2, mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então eu estou pegando base maior aqui, ó, que é a base desse triângulo maior aqui, tá certo? E a outra base aqui, que é a base desse outro triângulo. Então beleza? Então vendo aí, ó, a área do trapézio vai ficar assim, resumindo, vai ficar base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área do trapézio, para você calcular a figura no formato de trapézio. Beleza, galerinha? Então, veja a outra área aí, que no caso é um losango. Tá? Então, como seria a área do losango? Lembrando que o losango ele é característico aí por uma diagonal maior. Veja, essa aqui é a diagonal maior e uma diagonal menor. Então, novamente, vamos fazer outra assimilação. Vamos pôr aqui uma figura retangular, que no caso esse retângulo vai corresponder à metade da diagonal menor, certo? E aqui nós temos a diagonal maior. Então, calculando a área do retângulo, veja só, vai ficar assim, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, essa aí vai ser a expressão para calcular a área de um retângulo, tá certo, galerinha? Então, galerinha, essa era a nossa aula de hoje, tá certo? Calculando aí a área de algumas superfícies planas, né? Então, você possa ter entendido aí. Se gostou da aula de hoje, dê o seu like aí para fortalecer o canal The Sun. Então, até a próxima videoaula, galerinha. Valeu!